Fala galera, eu sou Rodolfo Kapler e este é o Cult. E hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial, muito legal, que é o Walter Toledo. O Walter Toledo, ele é membro do movimento monarquista aqui de Piracicaba e a gente vai conversar sobre a possível volta da monarquia no Brasil. Fica com a gente que acompanha esse papo. Walter, é uma alegria recebê-lo aqui no Cult. Espero que tenhamos um ótimo papo. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui, muito contente de estar aqui com vocês hoje. Walter, você é membro do movimento monarquista de Piracicaba, né? Barão de Resende. Barão de Resende. E eu gostaria de tirar algumas dúvidas que eu tenho. Eu acredito que o nosso público também, muita gente, né? Se eu souber tirar também a dúvida. Tenho certeza que você vai tirar. Primeiramente, queria perguntar para você quais são, assim, as ideias, as principais ideias, reivindicações do movimento monarquista no Brasil? Existem vários, né, movimentos monarquistas, várias células espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Eu acredito que o grande objetivo seja conscientizar as pessoas, né? Do que é a monarquia, do que foi a nossa história também, né? Não só uma reivindicação para que seja feita para frente, mas do que foi no passado, o que ela representou para o país, o que ela contribuiu. Tem uma grande mazela no Brasil que a esmagadora maioria das pessoas não sabem, até o próprio sistema do país incentiva que as pessoas não saibam, né, o que se passou, o que se passa, o que pode se passar. Isso é um problema crônico do país, então a nossa principal missão ali é ir divulgando. É uma missãozinha difícil, né, de pouquinho em pouquinho, pouca gente se interessa, a verdade é essa, mas estamos aí. Mas qual que é a ideia, para quem está acompanhando a gente, é que o Brasil volte a ter um rei, é que o Brasil volte a ter uma rainha, e se esse rei ou essa rainha voltasse a reinar, teria poderes absolutos? Como seria isso, Walter, para conscientizar aí? A ideia é que a gente tenha um sistema que realmente funcione. Para começar, seja ele qual for. A gente acredita que a monarquia parlamentarista, né, é uma evolução dessa monarquia tipo absolutista, né, que foi falado. Por exemplo, Japão, Suécia, tudo praticamente, tirando o Oriente Médio, todas, assim, de países de primeiro mundo, assim, são monarquias parlamentaristas. São evoluções que vêm ao longo dos séculos, né? Então, a nossa ideia é realmente trabalhar as pessoas, para as pessoas entenderem e ver que tirar o preconceito, que quando fala que tem rei, que tem imperador, que acha que é um manda e acha que é um velho gordão lá que manda em tudo e pronto, acabou. Obviamente não tem nada a ver com isso, né? Isso é um estereótipo preconceituoso que foi criado, né, pela República, inclusive, pelo sentimento republicano de para apagar o brilho da monarquia, sempre jogar esse preconceito contra, né? Então precisa de que o rei é um tirano. Um tirano, exato. Um tirano que manda em tudo e acabou. O que ele falou está falado e acabou. Não, obviamente não tem nada a ver com isso, né? Se foi assim no passado, fazem muitos séculos que já não é mais, né? Assim como também tem repúblicas tiranas, já tiveram muitas no mundo e tem até os dias de hoje, né? Viu o que está acontecendo lá na guerra da Rússia e da Ucrânia, né? São repúblicas, né? Sim. Então não tem nada a ver esse negócio de ditadura, de um manda e o outro obedece, manda no país inteiro, que não tem participação popular, que não é democrático, tem nada a ver. A ideia é tirar esse estereótipo aí, esse preconceito, né? Vê, por exemplo, na Inglaterra, como que é adorada a rainha lá, com mais de 90%, sem dúvida, mais que 80% eu tenho certeza. Mas algumas pesquisas lá apontam para mais de 90% de aprovação do povo inglês. Como? Que jeito, né? Até, por exemplo, a Nova Zelândia é uma monarquia. A Rainha Elizabeth é a rainha da Nova Zelândia também. Ela é amplamente aprovada do outro lado do mundo. E ninguém fala que ela é uma tirana, que ela manda e acabou, né? Não é assim, né? A gente sabe que não é. Mas E no Brasil há uma falta de entendimento do que seja a monarquia. Você acabou de dizer isso, né? Em 1993, teve um plebiscito, né? Para ver se voltaria, se o povo gostaria da volta da monarquia ou não. A monarquia, né? Essa escolha perdeu. Você acha que foi devido à falta de conhecimento do povo ou não? Sem dúvida. Até porque eu não tenho dúvida também que a esmagadora maioria estava votando lá e não sabia no que estava votando. Tá?
Não sabia o que estava votando. Se a gente perguntar, a gente parar, for na rua agora, aqui próximo, aqui em Piracicaba, e parar 10 pessoas e pedir para ela explicar o mínimo, ou se a gente pergunta, a gente vive numa república ou numa monarquia? Você vai se assustar, porque muitas vezes eu pergunto, não sabe nem o que é uma coisa nem outra. Sim. Não sabe, é um completo. Você vê que a gente está no nível muito baixo. Então, em 93, o pessoal não sabia do que estava votando. Sim. Não sabe. E até hoje não sabe. Se botar hoje um plebiscito, quem fizer a melhor propaganda vai ganhar. Não porque sabe, mas por causa da propaganda. E, obviamente, em 93, não tinha internet, né? Era tudo que saía na TV. A massiva propaganda de televisão era pró-república. Então, óbvio, né? Que Sim. foi até expressivo, 13% para a monarquia. Sim. Um dos argumentos do movimento monarquista, ou dos movimentos monarquistas, se eu estiver errado, você me corrija, tá? Uhum. É a volta, enfim, da realeza e do poder moderador, que é aquela capacidade, né, aquele poder mesmo que o monarca tem de fechar o Congresso, se estiver acontecendo alguma coisa errada, de convocar novas eleições, isso pensando numa monarquia parlamentarista. Claro. O que resolveria muitos problemas, né? A gente olha para algumas confusões do Brasil e o poder moderador faria sentido. Porém, na República, uma espécie de poder moderador seriam os tribunais de contas, o Ministério Público, em tese, né, na teoria. Mas eu não sei se realmente funciona no nosso país. Aí eu queria perguntar para você acha que de fato hoje no Brasil nós precisaríamos de um poder moderador? E se sim, em quais questões? É só ver o que está acontecendo. A resposta é sim. Né? A resposta é sim, sem dúvida. É só ver o que está acontecendo no país. Né? Porque o poder moderador, ele existe. Alguém vai fazer o papel dele. Então é melhor que esteja na Constituição e que tenha uma pessoa preparada, desde berço, para exercer essa função de moderação entre os demais poderes. Né? Os tribunais de contas, isso tudo, eles existem, mas eles não podem ser o poder moderador. Não tem como. A mídia, né? a imprensa é um poder moderador. Não dá para ela ser. Não tem como. Mas ela muitas vezes né? Ela existe, exatamente, porque o poder moderador ele existe, ele está aí. Alguém vai ter que fazer o papel dele. Por vezes na história do Brasil, as Forças Armadas, que não devem ser, tiveram que exercer pela falta dele. Tá? Por vezes. Algumas vezes já na nossa história dessa república. Então, é muito importante que tenha ele. Olha a situação que o país está hoje. A gente tem, não quero falar mal de um de outro, mas direto a gente vê um poder interferindo no outro. Sim. Quem legisla é o poder legislativo, quem faz as leis. O judiciário julga a partir das leis que o legislativo faz. E o Ministério Público, que deveria ser, digamos ali, aquele que organiza as demandas dos três poderes, não faz nada. Não funciona. Fica complicado por indicações políticas, não funciona de acordo como é para funcionar. Sim. Precisa ter alguém na Constituição que diga, esse é o cara, ou a cara, né, que vai exercer o poder moderador. E que seja preparado por anos, por décadas, para exercer esse poder moderador. Para fazer a roda girar. Seria tipo jogar um óleo na engrenagem para fazer a engrenagem rodar. Eu confesso para você que, de fato, assim, eu não sou monarquista, mas, de fato, faz muito sentido o poder moderador, porque hoje, se a gente tivesse lá o Dom Pedro II hoje, já resolveria todo esse problema. Sem já dúvida. Chamaria novas eleições, ou mais do que novas eleições, né? Isso novas eleições um tempo atrás. Já resolveria todo esse problema aí que a gente vê do STF, e aí tem o Congresso, um poder não respeita o outro, passa em cima do Exatamente. outro, já resolveria esse problema. Políticos corruptos, né? Eu lembrei da biografia que eu gosto muito do Dom Pedro II, estava até falando para você em off, né? Para mim, essa é uma das figuras, se não a figura histórica brasileira mais importante e a mais assim, apaixonante. Sim. Pouca gente, infelizmente, conhece a fundo, né, a história de Dom Pedro II, que era um homem culto, um homem que amava o Brasil. Né? Vale muito a pena quem está acompanhando aí ler sobre Dom Pedro II. Ele tinha lá uma cadernetinha preta que ele anotava o nome dos políticos, né, que eram corruptos. E, segundo conta a história, aqueles caras que ficavam naquela cadernetinha preta não voltavam a exercer cargos públicos.
Então isso seria maravilhoso, né? Seria bom. Se tivesse hoje. A gente ia ter esses figurões que a gente tem aí já por décadas, né? Sim. Até essa parte de convocar novas eleições, não tenha dúvida. Olha o que aconteceu com o país lá do final do último governo da Dilma Rousseff, escândalo de corrupção a todos os lados, todos os lados, o país ingovernável. Olha quanto tempo a gente perdeu. Olha que crise econômica a gente entrou. Um Congresso que não tinha jeito, precisava ser destituído e o povo votar de novo. O povo queria um novo Congresso, um Congresso renovado. A gente ficou tempos, porque não tem essa possibilidade na República. Teve que esperar a eleição de 18 para ver se conseguia mudar alguma coisa. Perdemos anos aí que o país ficou só afundando. Até hoje, a gente sofre consequência disso aí. Olha que falta não faz um... Vê como esse sistema atual é complicado para funcionar. É difícil. Raras vezes ele funciona. De fato, não é uma república. Porque a palavra república, né, vem da coisa pública, né? Res pública, aquilo que é público. E a gente não tem uma república no Brasil. Porque é tudo feito na surdina, os caras, né, votam, o Congresso faz muitas votações sem que o povo saiba do que está sendo realmente tratado. Né? Muitas coisas muitos projetos de lei importantes não são aprovados. Outros que não são importantes, que são ruins para a nação, são aprovados, e o Congresso decide. Então a gente não tem, de fato, aqui uma república. Né? A corrupção é o maior exemplo de que a gente não tem uma república. Né? O dinheiro que é público, os caras usam para eles mesmos, né? Ao invés de usar para as demandas do povo, do cidadão. Felizmente, a gente tem uma república de fachada no Brasil. Isso eu concordo plenamente. E sabe o que é pior disso aí que você está falando? O pior é aquela coisa dos preconceitos, é falar que a monarquia é muito cara. Que é caro manter isso e aquilo. Acho que não existe, comparável com o tamanho, país que gasta tanto, igual a atual República Brasileira. Com político, né? Com político. Veja quanto custa um deputado. Vá ver na Inglaterra quanto custa um deputado inglês. Aliás, nem vou entrar no mérito aqui, nossa, na cidade, mas quanto custa um vereador aqui para a cidade? Vou até parar por aqui, né? Exato, é caríssimo. Caríssimo, é caríssimo, né? Aí começa. Porque tem o vereador, aí tem o assessor, tem não sei quem, e aí você tem aquele monte de gente, né? Que às vezes nem é de utilidade aquelas pessoas, às vezes são fantasmas, aqueles assessores, aquele monte de gente. Vou falar para você um negócio. A monarquia, perto do que está hoje, barata. De graça. Perto do que é hoje aqui. De graça. Do que é. Eu também acho que... Eu não fiz esse cálculo, mas a priori eu já acredito que seja mais barato. Não fala um teste? Vamos pegar 10 anos, vamos botar a monarquia no Brasil 10 anos. Tudo que economizar em relação à república, com gastos desse aí, tudo que economizar a gente compra em marmita para dar para as pessoas aí que não tem dinheiro para comprar comida. Por que não faz esse teste? Walter, o movimento monarquista, ou os movimentos, né, eu prefiro falar no plural, Sim. porque, como você disse, tem várias células, né, tem uma boa relação com os militares, né? É isso mesmo ou não? Com as Forças Armadas. Tem bastante militar monarquista. Tem um apreço pelas Forças Armadas. Muito. E a gente voltando para a história do Brasil, né, em 1889, 15 de novembro, teve lá aquilo que é chamado aí, está nos anais da história, como a Proclamação da República, que não foi proclamada até hoje. Diga-se de passagem, não houve proclamação da República no Brasil. Né, foi um golpe militar, foi um golpe dos militares em cima da grande figura do Dom Pedro II, que foi, né, profundamente injustiçado. Sim. O Marechal Deodoro da Fonseca, mas outros militares ali, eles acabaram criando ali um conluio para dar um golpe, né? E para implantar força à República, né? Talvez seja por isso que a República não funciona até hoje, né? Foi um negócio mal feito, não teve apoio popular. Zero. Né? Zero. Como que você enxerga isso, tudo que aconteceu? Eu já dei minha opinião aqui, né? Dizendo que foi um golpe e tal. Você enxerga como um golpe ou não? Você enxerga que foi benéfico ou não? Talvez a pior tragédia da história desse país. A gente é sempre pela democracia, né? Claro. Qual que foi a democracia naquilo lá? Nenhuma, né? Que crise institucional, econômica. Que crise que o país passava? Nada. Só prosperidade. Claro, problema sempre tem, né? Então, vamos falar assim no geral. Mas ia bem. E a maior contradição é que o próprio Dom Pedro II, ele acenava já em prol da
do republicanismo, né? Então, também não entendi o porquê que... Ele sempre admirou muito a democracia. Pedrão foi fora de série, né? E, claro, ele também admirava as qualidades de uma república, né? E disse que pode, ele até dizia, pode ser que o Brasil, ele evolua a ponto de vir a república também, pode ser, ele não descartava essa... Mas não do jeito que foi feito e não naquele tempo. O Brasil, talvez, para frente, viesse a república, mas ele precisava de mais ainda. Precisava de mais tempo. O jeito que foi feito ali, bom, a gente colhe os frutos até hoje, né? Quantas constituições teve no Império? Uma. Na República, se eu não estou enganado, 7. Quantos golpes de... Foi 1822? 124 foi a primeira constituição e única do Império. Quantos golpes de Estado teve na época do Império? 0. E na época da República? Pelo amor de Deus. Agora, os únicos 30 anos, vou tirando da República Velha aí, que está em relativa paz, né, quanto a isso, né? Não teve golpe, não teve quebra institucional, não teve desrespeito à eleição. Mas a nossa história da nossa República é terrível. E é tudo fruto daquilo lá, do negócio que começou mal feito. Começa mal feito, vai mal feito. Não foi feito que nem na época da nossa independência, que foi aclamação popular, Brasil inteiro, todo mundo a favor de contra Portugal, todo mundo aclamando o imperador. Aí sim uma democracia. Uma coisa feita na surdina, né? Foi, na calada. Mandaram o imperador embora 2 ou 3 horas da manhã, mandaram embarcar. Porque se visse de manhã cedo, o povo visse, mas nunca que iam deixar. Aí botaram no barco, mandou embora o imperador. Desculpe, foi um absurdo que fizeram. É verdade. Não tem como. Existe. Então você entende, a sua interpretação histórica é que se as coisas tivessem acontecido naturalmente, nós teríamos uma república melhor. Você democraticamente? Sim. Se o povo falasse, não, agora a gente está descontente com a monarquia... Seria uma coisa muito mais estruturada do que é hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Foi feito na base de goela abaixo. E o que é feito goela abaixo, a gente já sabe o que acontece, né? Sim, infelizmente, né? Infelizmente, Pois é. E como que um jovem que estiver acompanhando a gente aí, ou até mesmo um adulto, uma criança, sei lá, faz para conhecer mais o movimento monarquista aqui em Piracicaba, por exemplo, ou em outros lugares do Brasil? A pessoa fala assim, gostei dessa conversa aí do Walter, achei legal as coisas que ele falou, faz sentido, mas eu não conheço muito bem a história, eu queria aprender mais aí. Como é que alguém pode fazer, Walter? Cara, hoje em dia, no passado, vá lá, né? Só quem tinha acesso à educação, quem tinha acesso a livro, né, que conseguia buscar algum conhecimento. Mas hoje em dia, não busca conhecimento quem não quer. Né? Na internet aí nós temos vasto conhecimento, palestras intermináveis no YouTube, livro, tudo na internet. Hoje, pouca gente não tem acesso na internet, né? Esmagadora maioria das pessoas, se não todas, tem acesso. Então não busca conhecimento quem não quer. Hoje em dia está aí. A gente busca conhecimento assim. Escuta um, escuta outro falar, escuta a opinião de esse cara aqui falou bem, não, aquele lá falou não vale nada. Não, mas esse aqui é bom. Aí vai buscando e você vai formando o seu próprio conhecimento, né? Sim. Então hoje em dia está aí, pessoal. É só pesquisar na internet. E por que você acha, só para a gente chegar ao final da nossa conversa, que está muito boa, teria até mais perguntas, quem sabe vai uma parte 2 aí, né? Parte 2, mas assim, por que você acha, ou melhor, você acha que há um conluio da mídia, da imprensa, dos grandes veículos de comunicação para impedir essas informações de chegarem ao grande público? Porque, de fato, nós vivemos numa democracia, né? E numa democracia, todas as ideias devem ser veiculadas. O movimento monarquista, essa é uma das ideias nossas, a gente trouxe você aqui para falar sobre isso. Isso é uma democracia. O cara tem o direito de falar, eu sou a favor desse sistema, né? Eu acho que esse sistema é melhor. Mas por que na grande mídia a gente não ouve muito? Raramente, assim, alguém entrevista alguém ali, mas é uma coisa meio... É esporádico, né? Eu, sinceramente, eu não sei responder ao certo. Eu acredito que seja um pouco desse preconceito. Eles tentam muito associar a monarquia com a escravidão. Mas foi a monarquia que acabou com a escravidão. Mas eles tentam direto, um monte de fake news sobre a monarquia. De fato foi. Foi Princesa Isabel. Agora, eles tentam colar essa pecha de que monarquia é retrógrada, que monarquia não presta, que monarquia é tirânica, é coisa só dos ricos e que se dana os pobres. É difícil você tirar esse preconceito da cabeça das pessoas, né? É a primeira coisa que alguém pergunta, você é monarquia? Eu falo, eu sou.
Aí já começa com esse tipo, mas eu sou só se eu for o rei, eu não sei o que, você não sei o que fazer. Gente, é difícil, né? Nem precisa subir o nível. Não estudam a fundo Zero, o que é, zero, para poder, né, até Não. para poder para poder Contra-argumentar. se opor, contra-argumentar, né? Eu sempre falo isso, vai contra-argumentar, eu acho que é sadio. Sim. É sadio dentro de uma democracia a gente contra-argumentar, não concordar, mas fala com argumento. Sim. Eu já discuti assim, com debates assim de nível um pouquinho maior com republicanos que são, mas são republicanos e eles defendem, e eles falam, têm bons argumentos para defender. E tenho certeza que eles também, Walter, encontram pontos positivos dentro da monarquia ou do movimento monarquista, né? Algumas reivindicações que você fez aqui na nossa conversa, eu achei super válidas, fazem sentido num país tão uma bagunça. Sim. Né? Pois é. É isso aí mesmo. É tudo na base de argumentos, mas argumentos sólidos, né? Não, a monarquia é coisa de rico. Viu? Se for para começar a conversar desse jeito, nem comece. Nem comece, porque não vai virar nada, o debate vai ficar briga. Vamos falar uma coisa, tem que estudar um pouco, saber o que está falando, pelo menos um pouco, né? Mesmo que você seja um republicano ferrenho, por causa disso, não, mas acho que a monarquia não funciona nessa parte, por causa disso, isso aqui eu te rebato com isso, aí sim. Aí eu vou tentar buscar contra-argumentos dos seus e a gente mantém um debate bom. E vai aumentando o nível. E vai aumentando o nível. E no fim os dois se engrandecem e saem melhores ainda. Sim, exatamente. Muito bom, viu, Walter? Muito legal esse bate-papo. Tenho certeza aí que ajudou muita gente que está acompanhando a gente agora a entender um pouquinho melhor. Ou pelo menos, né, eu acho que vai ser uma porta que está se abrindo aí para muita gente buscar mais informações sobre a história do Brasil também, né? Sim. Porque quando a gente pensa em monarquia, a gente pensa na história do nosso país, a gente precisa entender as raízes, né? As raízes históricas do Brasil, saber o que foi o primeiro reinado, o que foi o segundo reinado, entender quais foram as coisas boas que isso trouxe. Teve muitas coisas boas. Não podemos esquecer, fomos monarquia por quase 400 anos. Exatamente. Fazem só 130 que somos república, né? Exatamente. Então, tem muito mais tempo de monarquia do que de república. Exatamente. Muito bom. Eu quero te agradecer eu que pelo agradeço. Bate-papo de alto nível. Espero que você volte aqui outra vez para a gente fazer uma parte 2 aí, para poder aprofundar até esses temas que você falou. Qual seria a visão mais social da monarquia, se ela voltasse? Acho que seria legal a gente talvez conversar sobre isso, né? Fechou. Muito bom. Obrigado, viu, Walter? Tá ótimo. Prazer, viu? Valeu. Eu quero te agradecer por isso. Valeu, galera. Tamo junto. Se você gostou desse papo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixa um like. Também compartilha com mais outras pessoas. Eu espero vocês no próximo Cult, na próxima segunda-feira, às 20 horas, aqui no canal de Piracicaba.